Olá, caros alunos da segunda série de filosofia, né, da escola Brocato. Hoje nós vamos trabalhar com vocês aqui democracia e justiça social, né, envolvendo a filosofia, para a gente entender um pouquinho dessa temática. Então nós vamos passar por aqui a estudar o tema. Então nós vamos relembrar o que é o significado, pelo menos, da palavra democracia. Né? Conceito da palavra, né? Democracia, demos, povos, e crasso, autoridade, né? Origem, conceito moderno, Revolução Francesa e Americana. Princípio da democracia, da igualdade e fraternidade. A igualdade de condições entre todos os cidadãos. A liberdade, a garantia do livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E a fraternidade, respeito à segurança jurídica e o bem comum, como respeito à preocupação com o próximo, com a sociedade e com o Estado organizados. Então, a democracia, né, dos antigos, característica pela atuação direta do cidadão na decisão que envolve o espaço público. Como todos buscam o bem comum, há entre os cidadãos um princípio de igualdade que se manifesta na aplicação das decisões coletivas sobre as decididas através de um torneio entre os cidadãos para preservar a igualdade entre eles. Mas para que essa realidade possa transcorrer, é preciso restringir o número de cidadãos, o que torna a democracia excludente. Limites da democracia ateniense, né? Mulheres não eram cidadão, escravo não era cidadão, metecos não era cidadão, somente homens, filhos de pai e de mãe atenienses de classes sociais, eupátritas, geórgóis, demiurgos e tetas eram cidadãos. Então a gente tinha uma divisão aqui, uma separação. Somente algumas pessoas possuíam o título de cidadão. E cabia a elas a decisão do destino da cidade. O ambiente democrático favoreceu o desenvolvimento do pensamento filosófico em Atenas, né? Embora tenha surgido na Grécia Antiga, a democracia foi pouco usada pelos países até o século XIX. Né? Até esse século, grande parte dos países do mundo usava o sistema político que colocava o poder de decisão na mão dos governantes. Quando nós chegamos no século XX, é o século da democracia, né? Então, já no século XX, a democracia passou a ser predominante no mundo. Democracia dos modernos, né? Subsiste em uma sociedade de massa, cujo número de cidadãos inviabiliza a participação direta, exige meios indiretos. Para tanto, a principal forma é a representação, em que escolhemos aqueles que vão defender os valores e reivindicações nos quais acreditamos. Aqui, com a clara influência dos ideais iluministas, defende-se a liberdade como valor essencial e não a igualdade entre cidadãos. Para ser considerada uma sociedade democrática, é necessário que o cidadão tenha fontes alternativas de informação e elegibilidade nos cargos públicos, liberdade de formar ou aderir a organizações políticas, direito de líderes políticos disputarem apoio no voto, liberdade de expressão, direito ao voto. O governo é responsável por todos os cidadãos. Por que a gente vai estudar democracia e justiça social?
Porque a democracia é uma forma de governo que ela foi criada para que se pudesse ter uma justiça, uma igualdade, uma fraternidade, onde o cidadão pudesse se sentir bem dentro do local que vivesse, que morasse, que ela pudesse atingir o objetivo maior, que era o bem comum. Né? Quando nós estudamos no meio do ano a função específica do Estado, nós dissemos que a função específica do Estado é o bem comum. Então, quando o Estado ele vai tratar das questões de fatores sociais, ele tem que pensar o bem comum, né? O bem comum. Então, o Estado não pode pensar somente para os mais pobres ou somente para os mais ricos. O Estado tem que trazer medidas sociais que atinjam a todos, né? Que contemple o bem comum. Uma das dificuldades na institucionalização da democracia na América Latina, especialmente no Brasil, foi a de que muitas lideranças políticas proclamam para si o direito de decidir e nem sempre objetivando o bem da sociedade. Isso aí nós vemos em todo o tempo, principalmente no Brasil. É muito comum aquele que está no poder, aquele que está diante do poder, na liderança política daquele momento, objetivar o bem do próprio partido ou o bem do próprio governante, sem objetivar o bem da sociedade. O bem da sociedade. Nós traçamos diversas brigas aí políticas, discussões políticas, que na verdade não levam o Brasil a nada, não transformam o Brasil em nada. Porque elas só querem dizer que a pessoa que detém o poder, a pessoa que está no poder, ela quer continuar no poder, ela quer continuar lutando pelo poder para que ela possa perdurar no poder ali. A situação mais grave vem das tentativas de governos autoritários que se apresentam democráticos e agem por meio da violência a fim de impor seus projetos ideológicos, né? No Brasil, durante 21 anos de governo ditatorial, os militares no poder, para justificar a violência desmedida contra os cidadãos, criaram o inimigo comunista, atacando qualquer cidadão ou opositor que protestasse. Né? O falso argumento de criar mais democracia, mas eliminando as liberdades, foi uma gravíssima condição na qual o Brasil perdeu na consolidação de suas instituições. Quando a gente vai traçar esse ponto de democracia e justiça social, nós temos que deixar bem claro que o Estado tem que trabalhar para garantir o direito da liberdade das pessoas, as condições sociais, as condições mínimas de vida. Voltar a usar aquela célere palavra. Qual seria? O respeito à dignidade da pessoa humana. Então, o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, alguns setores conservadores ou cidadãos poucos informados acreditam que, pelo fato da ditadura no Brasil ter permitido eleições que vivia num ambiente democrático, então tinha eleições, mas o ambiente não era democrático. Como se observou antes, a violência, a censura e a repressão contra o cidadão tornou-se parte da política de Estado. É muito comum se reprimir o direito das pessoas, né? A gente não podia nem dizer que existia justiça social. Se você se manifestasse contra a forma de governo, você já era taxado como anarquista, como comunista, poderia sofrer grandes sanções, até mesmo perder o seu bem maior, que é a liberdade. A questão da exclusão das minorias.
A exclusão social diz respeito à impossibilidade de acesso do indivíduo às mesmas condições de vida e desenvolvimento pleno de suas potencialidades, possibilitadas aos demais, e pode ter como raiz uma série de causas, dentre as quais o fator econômico, social, racial e gênero, ou outro qualquer sobressair como um fator determinante causador da exclusão. Então, quando a gente vai falar de minoria, nós vamos ter sempre uma exclusão social, né? Em razão ou da raça, né? Ou do gênero, homem, mulher, ou qualquer outro fator que possa sobressair na sociedade, né? Vamos sempre tratar como forma de exclusão, vamos sempre ficar à margem da sociedade. E quando nós traçamos de democracia e justiça social, nós devemos trazer opções, fatos, valores que diminua essa excludente, que diminuam essa separação entre o homem e a sociedade, né? O Estado, ou até mesmo nós, não podemos tornarmos obstáculo, né, para qualquer cidadão que seja. Quando se fala de justiça social, há uma participação efetiva dos membros da sociedade nas decisões tomadas em seu país, no seu estado ou na sua cidade. Embora o nosso sistema de democracia é uma representativa, porque nós elegemos os nossos representantes, né, e cabem a eles criarem regras, criarem normas para que atenda o anseio da sociedade. Democracia hoje é a vontade da maioria, com respeito às minorias. Não é porque que a maioria vota. Vamos dar um exemplo. Nas eleições passadas de presidente da República, a maioria das pessoas foram às urnas e elegeram o presidente Bolsonaro como seu governante. Porque uma minoria perdeu a eleição, elas devem ser desrespeitadas? Jamais, né? O respeito em relação àquela minoria deve ser sempre pautado, né? Nós não podemos tratar as pessoas com desrespeito. Minorias não podem ser oprimidas pela maioria, né? Todos têm direitos. Então, levando em consideração esses detalhes, nós fechamos a nossa aula aqui para falar para vocês que os direitos são iguais, e as pessoas devem ser respeitadas nas suas condições de vida, né? E uma vez respeitada na sua condição de vida, como profissional, como ser humano, deve ser trazido, pautado as questões de medidas sociais efetivas para o tratamento do povo, para o tratamento, então, da sociedade. A desigualdade nunca é o melhor remédio, né? Na verdade, a desigualdade ela só ocasiona exclusão, colocando as pessoas à margem da sociedade. Até a próxima aula.